Major Medrado, vamos começar a falar de um assunto aqui que virou repercussão aqui em todo o estado de Goiás. Na semana passada, 2 vereadores foram abordados através de uma blitz ali no setor sul, em frente ao CEPAL do setor sul, uma blitz que sempre é realizada, a Polícia Militar trabalhando de forma digna, sempre faz essa situação, e que acabou com a detenção ali de um dos vereadores, e isso gerou repercussão em todo o estado de Goiás, e inclusive alguns vereadores foram até ao governo do estado de Goiás pedir uma retaliação ao sargento Jesus, que estava trabalhando como ele sempre trabalhou. Boa noite. Olha, Thiago, é triste, é ruim o fato que aconteceu, um fato completamente anormal. Anormal porque eu entendo que autoridades públicas, seja ela autoridades federais, estaduais ou municipais, não pode usar do seu cargo para ficar dando carteirada em local nenhum, seja ele público ou privado. Ocorre o seguinte, os meios de comunicação desse estado, eles utilizaram e na verdade, deu ênfase à situação, mas deu ênfase favorecendo uma das partes só. Deu ênfase só contando a história dos vereadores. História! Eu não estou aqui com história, com H, não. História! História é invenção. Então eu estou aqui, na verdade, com documentos probatórios do que aconteceu e eu vou contar aos senhores desse estado, a todos os mais de 6 mil habitantes desse estado e aos 200 mil habitantes deste país e fora deste país. O que aconteceu foi o seguinte: Sargento Jesus, como o senhor já bem iniciou, estava num bloqueio ali no CEPAL do setor sul, trabalhando honestamente como sempre fez, por mais de 27 anos de serviço, no excepcional comportamento, desde 1997, no excepcional comportamento, esse rapaz, com 50 elogios na ficha individual, com medalhas, condecorado por bons serviços prestados. O Sargento Jesus abordou 3 indivíduos ocupantes de um veículo Corolla preto, com vidros escuros. Mandou encostar. Como selecionador que estava naquele momento, mandou o veículo encostar no local e mandou entrar no bloqueio. O motorista disse para o Sargento Jesus, naquele momento que ele mandou encostar, falou assim: eu estou com um vereador. Falou, eu estou com um vereador. Ele falou, não interessa, encosta lá por gentileza para poder proceder à identificação normal. Lá no local da identificação, o Sargento Jesus, o auxiliar dele, o soldado Nascimento, pediu a identificação do motorista, foi fornecida a identificação do motorista e a documentação do veículo, e o Sargento Jesus chegou no passageiro, que era o vereador Vinícius Cirqueira. Esse apenas disse que era vereador, pegou uma carteira com um brasão, mostrou para o sargento e guardou. O sargento falou para ele assim: meu senhor, eu não tenho capacidade de verificar se o senhor está falando a verdade ou não, então eu queria identificar o senhor não identificou para mim. Ele desceu do veículo, o senhor desce do veículo, pediu para o terceiro passageiro que estava no banco traseiro, que era o vereador Romário Policarpo, descessem todos do veículo para poder proceder à identificação. O vereador Vinícius Cirqueira falou o seguinte: já que vocês estão querendo ver a minha identificação, que proceda a abordagem normal. Gente, o sargento recepcionou o pedido do vereador, o colocou, determinou que ficasse ao lado dele com as mãos na cabeça. Queriam fazer a busca pessoal para depois fazer a busca veicular. Ora, se o vereador pediu para que fizessem a busca normal conforme padrão, o padrão é esse: é proceder à busca dos ocupantes do veículo e depois proceder à busca veicular. Na verificação da busca veicular, os dois deles colocaram a mão na cabeça, sendo o vereador Romário Policarpo e o motorista. Tranquilamente, passaram por abordagem pessoal, foi identificado que estava com arma de fogo, uma arma de calibre .40, foi desarmado literalmente, né? Foi desmuniciada essa arma de fogo.
entregue para o comandante do bloqueio, um tenente que por lá estava, e o Romário Policarpo em nenhum momento desobedeceu à abordagem policial, também o motorista do veículo não desobedeceu. É eu que estou falando isso? Não, foi o próprio sargento que falou. Que falou, para mim, pessoalmente, não, falou no auto de prisão em flagrante, tá? Tá aqui. Eu não estou inventando lorota, mentiras, não. Eu não estou aqui com ilações, não. Eis que na abordagem do vereador, que pediu para ser abordado conforme a legislação, o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Vinícius Cerqueira, ele não quis atender o pedido, a determinação do policial, entrou em luta, na verdade, literalmente desobedeceu a ordem dada, resistiu à ordem dada e foi utilizado a força necessária para dominá-lo, algemá-lo, porque os ânimos estavam exaltados. E o uso da algema, senhores, todos nós sabemos que o uso da algema, ele é facultado em momentos de agressões do abordado para com a equipe, para proteção do abordado em primeiro plano e depois da equipe. Foi feito o algemamento dele. Ele, neste momento da resistência à abordagem do policial, ele lesionou o sargento Jesus na mão. É eu que estou falando? Não, está aqui. Foi conduzido, de lá ele foi conduzido para a central de flagrantes. Foi conduzido direto? Não. Porque o vereador Romário Policarpo ligou para seus colegas guardas municipais e lá no local da ocorrência chegou cerca de uma quantidade de veículos que não é vista rotineiramente em nenhuma ocorrência policial. Com uma quantidade de agentes de segurança pública municipal que também não é vista em nenhuma ocorrência rotineira deles mesmos. Chegou com o intuito de intimidar. E de lá foram conduzidos, foi determinada a condução do vereador Vinícius Cerqueira para a central de flagrantes. No caminho, 3 viaturas da Guarda Municipal seguiam a viatura do sargento Jesus. Ele, observando e temendo pela segurança dele e do conduzido, ele direcionou ao batalhão de choque. E lá foi solicitado apoio, o apoio foi prestado e foi deslocado com o vereador lá para a central de flagrantes. Apresentado à autoridade policial, gente, eu estou contando a história porque a história que é contada aí, que foi contada nos meios de comunicação, favorável e, na verdade, tendencioso a uma das partes. Aqui eu não estou tendencioso. Eu não sou tendencioso. Em nada meu eu sou pessoal, sou tendencioso. Aqui eu estou contando a história real dos fatos. Aquilo que a autoridade policial colocou no auto de prisão em flagrante. Lá, a autoridade policial recebeu o conduzido, ratificou a ordem, a voz de prisão dada pelo policial no momento do fato, autuou o conduzido em 2 artigos do Código Penal, sendo ele o 329 por resistência à prisão e o artigo 129, lesão corporal, e só o liberou depois do recolhimento da fiança. Senhores, a autoridade policial, delegado de polícia, se ele tivesse de alguma forma observado que a ação do sargento Jesus e de seus companheiros que por lá estavam tinha sido desregrada, fora do regramento da legislação, ele teria, na verdade, invertido a voz de prisão. Ao invés de ratificar a voz de prisão dada pelo sargento no momento da detenção do vereador Vinícius Cerqueira, eu falo vereador Vinícius Cerqueira, porque não foi dado voz de prisão a outro vereador e ao motorista. Em momento algum foi dado voz de prisão ao vereador que resistiu à prisão e que na verdade lesionou o policial militar.
Então, se o delegado de polícia tivesse verificado qualquer ato anormal, ele não teria feito isso, teria invertido e teria dado voz de prisão ao sargento Jesus naquele momento e determinado, além de autuar ele lá, determinado a condução dele lá à corregedoria para que fosse apresentado. Não fez. Não fez, sabe por quê, senhores? Não fez por um único motivo, porque viu que a condução da ocorrência foi acobertada de êxito por parte da Polícia Militar e por parte do policial militar. Depois disso, depois dessa feiura toda promovida por esse parlamentar, os 2 mais 20 membros da Casa Legislativa Municipal foram ao governador do estado visitar o governador. Visitar o governador? Nunca foram visitar o governador. Solicitar ao governador ingerência na segurança pública, na atuação do policiamento dessa capital e por conseguinte de todo o estado, querendo inclusive que além de que o policial seja investigado, ele seja afastado das suas funções. Negativo. Investigado ele tem que ser. Assim como os senhores, eu peço aqui, em nome de todos os goianienses, a um vereador que está ao meu lado, peço que o senhor, por gentileza, leve esse nosso requerimento ao presidente da casa, que investigue a atuação dos 2 vereadores, tanto do vereador Vinícius Cerqueira, que é vice-presidente da casa, como do vereador Romário Policarpo, de usar do cargo que utilizam, que foram eleitos, para dar carteiradas nos policiais militares e praticar ingerência. A carteirada e a ingerência, eu falo do vereador vice-presidente da casa. Porque o outro, como eu disse, foi muito bem claro, ele atendeu literalmente a abordagem policial. Mas depois foi com ilação, imputando ao sargento Jesus que teria sido denegrido a sua imagem, maltratado, dizendo que o sargento Jesus teria proferido palavras racistas contra ele. Inclusive utilizou o plenário da casa para fazer o uso da palavra de forma midiática, vestindo roupas usual do dia a dia.